Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Uma Compreensão Estranha de Enxuto. Esse artigo foi escrito pelo Gary Chartier, ele foi traduzido pelo Gabriel Serpa, ele foi publicado originalmente no dia 15 de janeiro de 2016, aqui para o site do CAS, o Center for Stateless Society. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. A comentarista conservadora Laura Ingraham tem uma estranha compreensão a respeito do que vem a ser um governo enxuto. E, infelizmente, ela não é a única. Quando Nikki Haley, em resposta ao recente discurso de Barack Obama sobre o Estado da União, manifestou preocupação com o aumento da xenofobia e da paranoia em torno da imigração, Ingraham ofendeu-se. Ela tuitou: "É uma pena que @Nikki Haley tenha perdido a oportunidade de ficar ao lado daqueles que querem trabalhar e pedem por respeito às fronteiras, prioridade aos trabalhadores americanos e governo enxuto." Não é difícil de decifrar a mensagem de Ingraham. Ela quer que o governo exerça um rigoroso controle de fronteiras. Ela deseja que o governo intervenha na economia para impedir que os trabalhadores estrangeiros concorram com aqueles que têm passaportes e residência nos Estados Unidos. E pensa que, ao fazê-lo, está advogando por um Estado enxuto, com poucas atribuições. Os dois primeiros objetivos não contradizem necessariamente o último. Talvez Ingraham acredite que a ação governamental deva ser menos intrusiva e por isso devesse receber um menor financiamento na maioria das áreas, mas não no controle de imigração. Mas há uma certa contradição entre querer que o governo seja menor e levar a cabo o tipo de programa que Ingraham advoga. A tal segurança das fronteiras envolve necessariamente uma forte militarização das mesmas e implica no risco de aumento da violência. Mas também envolve uma intrusão cada vez mais profunda na vida das pessoas e grandes inconvenientes para os viajantes, porque aqueles que atravessam a fronteira estão sujeitos a controles rigorosos, tendo seus movimentos cuidadosamente monitorados. E claro, tudo isto custa muito dinheiro, que os americanos pagam com seus impostos. Em suma, a segurança das fronteiras implica no uso da mão pesada do governo. Programas destinados a impedir que pessoas sem autorização trabalhem nos Estados Unidos levam a controles invasivos no ambiente de trabalho, a monitoramentos que ameaçam a privacidade, a intrusão na negociação entre trabalhador e empregador, a rusgas no local de trabalho e a detenção ou prisão dos trabalhadores, que não têm os documentos necessários, e ao reforço do princípio de que o Estado é a autoridade última que determina quem tem o direito de trabalhar e quem não tem. E, mais uma vez, estes são programas financiados por impostos, o que significa que os americanos pagam por eles. Dizer trabalhadores americanos em primeiro lugar, como faz Ingraham, é exigir um governo grande. O candidato presidencial republicano Ted Cruz também parece gostar da ideia de proteger os trabalhadores à maneira de Ingraham e faz chacota daqueles que querem relaxar os controles de imigração. Acrescenta que advogados, banqueiros e jornalistas também apoiariam tais medidas se seus empregos estivessem ameaçados pelos imigrantes. Depois choveriam histórias sobre os males econômicos que assolam nosso país, diz ele. O uso da força
para impedir que pessoas atravessem fronteiras imaginárias e arbitrariamente criadas, impõe enormes custos humanos desarrazoadamente. Interfere com as relações espontâneas dos imigrantes com aqueles que lhes oferecem trabalho ou abrigo. E isso, por si só, é um grande problema. Mas o fato é que estes controles criam outros problemas. Para além dos custos aos imigrantes e àqueles que gostariam de contar com eles, os detratores da imigração agem como se a economia fosse um jogo de soma zero, pelo qual imigrantes prejudicam outros trabalhadores. Ignoram os benefícios para os consumidores e, mais amplamente, para a maioria dos trabalhadores. Os imigrantes ajudam a fazer crescer a economia nacional e mundial, em parte porque são mais produtivos nas áreas da economia que são mais avançadas tecnologicamente do que os Estados Unidos. Eles contribuem de forma consistente e previsível para a produção de bens e serviços úteis. Suas remessas, uma espécie de doação monetária que enviam de volta aos seus países de origem, ajudam a aliviar a pobreza nesses locais. Economistas também têm demonstrado repetidamente como essa presença se traduz em toda uma gama de benefícios econômicos para as populações que os acolhem. A imigração não é um ônus, mas um bônus. O respeito pelas pessoas pressupõe deixar que imigrantes tomem decisões sobre trabalho e moradia com todos aqueles que desejarem tratar com eles. Ao compreender-se como funciona a economia, entende-se também que os imigrantes contribuem para o todo, com benefícios coletivos e não apenas para si próprios. Além disso, a imigração é vital para escapar da pobreza. Estas coisas, por si só, seriam suficientes para a defesa da abertura das fronteiras. Mas mesmo aqueles que não estejam convencidos por estas considerações deveriam compreender que controles da imigração, do tipo defendido por Ingraham, Cruz e outros, resultam num Estado ainda mais forte e interventor. Se formos contrários ao Estado grande, por ele ser mais oneroso e intrusivo, teremos todos os motivos para defendermos uma ampla liberdade migratória. Então, é isso. Como eu disse aqui, esse foi o artigo nomeado Uma Compreensão Estranha de Enxuto, artigo escrito pelo Gary Chartier. Ele foi escrito originalmente no dia 15 de janeiro de 2016, com o título A Strange Understanding of Small. Ele foi traduzido pelo Gabriel Serpa. A tradução em si dele se deu no dia 13 de maio de 2021. Então aí, 5 anos depois. Aqui também tem o arroba do Gary Charter, arroba The Gary Charter, para se alguém quiser ir procurar as redes sociais dele. Postado aqui no site CAS, Center for Stateless Society, tanto a tradução quanto o artigo original, famoso Centro para uma Sociedade Sem Estado, no português, que eu já li também uns outros artigos aqui, sendo esse, no caso, um think tank anarquista de esquerda de mercado. E, no geral, é isso. Aqui dessa vez também não tem quaisquer hiperlinks, só artigo aqui puro e simples, só ele citando mesmo a Laura Ingraham e o Ted Cruz. Espero que todos mesmo
tenham gostado da leitura desse artigo. Como eu sempre digo nesse canal, até mais.